Gamecast! Bolsa de valores sem mimimi é da... Bolsa de valores sem mimimi é do trader. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Muito boa tarde, dona Marta. Como é que a senhora está? Boa tarde, André Moraes, estou ótima. É? E você? Chocolate? Falamos aqui de chocolate, né? Doces. Doce, milho, Milho, café. é. Muita commodity aqui no assunto, né? Muita commodity no assunto. Aliás, que assim, eu não sei quando isso vai ao ar, né? Mas neste momento as commodities dando uma disparada por conta do calor infernal que está fazendo o mundo afora. Né? É, nada... Acho que poucas coisas fazem tanto preço em commodity como o que acontece Clima, no céu. né? É isso. Isso tem mudado drasticamente, né, cara? Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei do El Ninho faz uns 20 anos. É uma coisa que acontecia de tempos em tempos. Agora, a cada meia hora tem um El Ninho diferente, não é? Meu Deus do céu. São Paulo amanhece frio, chove, cai tempestade, fica quente, Pois todo mesmo dia. Mas ontem bateu 45 graus aqui, a gente vendo no termômetro na rua. E hoje, agora eu fui ver no telefone, não sei se é assim que tá, na rua tá 23, não é isso? É porque fechou o tempo. Mas muda tudo. Tomara que não atrapalhe a safra tanto aí, né? Porque a gente fica com dó do produtor, né? Porque... É. Mas também o preço sobe, então é... Mas deve ter menos pra vender. É. Aí é difícil. Mas isso aí, vamos parar de falar de commodity, porque vamos. o assunto aqui vai ser mais índice dólar. Por favor, apresente nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, pessoal, se chama Altino. Ele tá aqui para contar um pouco da história dele pra gente. Ele já comentou aqui que gosta bastante de estatística, eu também gosto. Então, tenho certeza que eu vou aprender bastante hoje. Obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. E eu vou pedir para você começar se apresentando pro pessoal que ainda não te conhece. Tá ok, muito obrigado. Eu sou Altino Júnior, gosto muito de mercado financeiro, amo o mercado financeiro. Estávamos falando antes de estatística. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro e trabalhei em grandes agências, trabalhei dentro do banco e resolvi sair para fazer o mercado de trading. Inclusive, estudei um pouquinho no canal do André, Ondas de Elliott, um vídeo dele lá de mais de 15 anos. Peguei... Coisa velha, coisa Vou ter velha. que falar de novo, Altino. Todas as pessoas que sentam na mesa desse podcast já foram alunos do André Moraes. É impressionante. Ali, É até trouxe a agendinha pra ele ali, ó, juros mandando o mundo, mas eu já estudei bastante com ele, estudei Onda de Elliott no canal dele, já consumi bastante conteúdo, saí um pouquinho ali do conteúdo, porque eu precisava de olhar algo além do gráfico. Então, eu sou visual, mas nem tanto. Então, comecei a operar o mercado, comecei a olhar, mas falei assim, cara, não é possível, deve ter algo além do gráfico. E como eu vim do mercado financeiro, já trabalhei em agência, vendia alguns fundos de investimentos, fundos de mercado, conhecia o que está por trás ali, os fundamentos. Eu comecei a estudar macroeconomia, comecei a estudar correlações, inclusive estatística. E já vai mais de 5 anos que eu estou no mercado exclusivo, saí do banco, exclusivo agora com trade. Faço trade em índice, em dólar e acompanho o mercado de ações também, fazendo ali correlação, matemática, estatística para fazer minhas operações. Legal, você começou então em 2018? Comecei em 2018. 2018 eu comecei operando no mercado, mas ainda no banco, mais focado no mercado de ações. Pedi uma licença não remunerada para tentar o trade. Então fiquei ali trabalhando um pouquinho, muito por motivo de saúde. Eu só enxergo de um olho e ficar na frente do computador ali dentro do banco todo dia 9 horas estava pesado. Falei assim, cara, ter um pouquinho de ações aqui, já tenho um pouquinho de patrimônio, vou tentar o mercado financeiro. E aí comecei ali entre trancos e barrancos, pedi uma licença não remunerada, comecei no canal do André, dando uma maratonada ali nos vídeos, acompanhando, tentando aprender um pouquinho mais. Legal, e você já começou com índice dólar? Tô falando, eu sei que você já tinha umas ações que você falou, né? Mas para fazer o trade no dia a dia com índice dólar, ou você acabou chegando ali depois de passar por outros, por exemplo, pelo mercado de ações? Primeiro trade mesmo alavancado foi índice. Comprei topo, o mercado subindo, nem era no gráfico, era home broker. Coloquei ele no home broker, comprei mais um pouquinho, mercado subiu, estourou, eu zerei, tinha um ganho gigantesco na minha plataforma. Tava lá na roça, né? Eu sou de Belo Horizonte ali, tava no interior, Conceição de Bato Dentro,
descansando um pouco entre a licença não remunerada do banco, os estudos, eu não sabia do grau de importância do trading. Então eu tinha uma telinha do notebook com Wi-Fi no interior, fazendo trade alavancado, com minha carteira colocando ali as ações, o dinheiro como garantia. E aí eu liguei, olhei, tinha ganhado muito dinheiro, liguei para a corretora e conversei, eles falaram: Altino, não, você ganhou, tem 38 mil reais aqui. Falei: 38 mil reais? Sim. Aí eu já pensei, né? Falei: cara, se eu tenho 38 mil agora, eu quito meu apartamento. Isso foi minha primeira operação no mercado futuro. É a pior coisa que pode acontecer, né? Porque... A pior coisa. E aí eu entrei de novo, sem ver gráfico, a mesma coisa, home broker, mandando a ordem, perdi 41 mil reais. Nossa. Porque assim, hoje com experiência você pensaria, cara, eu fiz alguma coisa aqui que eu nem sei direito o que é, ganhei 38 mil, mas poderia ter perdido 38 também, né? Sim. E é engraçado, né? Porque aqui no Gamecast já passou algumas histórias. Você sabe que, só pegando um gancho nessa sua história, uma das pessoas que vieram aqui falar com a gente, né, faz uns 4 anos, seus 3 anos já, ele começou no mercado e alguém falou de índice pra ele, e ele falou: então deixa eu operar pra ver isso aqui, né? Aí, como é que você compra ação, tá? Ele tava lá operando pelo home broker, porque ele operava ação. Sim. Você compra o lote mínimo, é 100 ações, né? Por isso que eu alavanquei. Porque eu comprei 100. Então, exatamente foi isso que eu não sabia que tinha mini contratos, tudo, eu comprei 100. Ele foi nos mini contratos, pelo menos ele foi no mini contrato e falou: vou comprar o lote mínimo. Sim. Boletou 100. Tinha margem na corretora, a corretora aceitou, aí ele começou a olhar aquele negócio e falou assim: cara, não é possível, eu tô ganhando 10 pau, né? Ele falou assim: sabe uma coisa? Zerou, pegou o telefone e ligou pro Indec, é amigo do Indec. Indec, eu fiz isso, e ganhei 10 mil, cara. O que aconteceu aqui? Ele falou: cara, mas você tá operando quanto? 100. Ele falou: não, cara, isso é de 1 em 1, você tem que começar com 1. Quer dizer, ali é a coisa certa. Cara, se eu ganhei 10 pau aqui sem ver, eu poderia ter perdido também. Só que na hora que você tem você não tem muita experiência, não tem com quem conversar, aquilo sobe na cabeça. Quer dizer, cara, se eu fizer isso 10 vezes seguida, eu quito meu apartamento, né? Então deve ser isso que você pensou. A emoção, né? Eu entrei 100, aí depois 100 e 100. Esperei. E aí eu zerei e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia, tinha ganhado ou perdido. Eu não estava acreditando naquele número ali. Porque pra mim era... Não sabia realmente. E aí eu tinha ganhado 38 mil reais. Depois que eu perdi 41 mil reais, aí eu respirei, claro, não contei nada pra esposa, nada pra ninguém. Fui pra cachoeira e pensava assim: meu Deus, se eu tivesse deixado aqueles 38 mil reais. Sempre tem essa. Mas você perdeu o 38 que você ganhou aí. Aí eu perdi 41, contando com as taxas. Então, na verdade... Você ficou 3 negativo. Fiquei 3 negativo. Tá. É menos mal. Menos mal, sim. Mas serviu pra uma coisa. Eu pensei assim: eu sei que tem dinheiro aqui. Eu sei que dá pra ganhar. Mas eu vou ter que estudar mais. Aí eu parei de operar realmente ali. Falei: não vou operar mais. E comecei a focar mais. Estudar mais, procurar conteúdo. Ver o que eu tava fazendo. Aí que eu comecei a aprofundar os conhecimentos. Nesse começo ainda mexendo com gráfico. Ainda mexendo com gráfico. Só que eu não tinha o gráfico. Por exemplo, eu entrava no YouTube ali, eu tava na sala de trading e via o gráfico da sala de trading. Não meu, porque o meu era só home broker mesmo. Tinha um computador, eu vi o gráfico deles e operando. E aí eu fiquei 6 meses só olhando o gráfico. E aí fiz alguns cursos, olhando, acompanhando. E aí eu comecei a aprofundar, entrei no site da Bolsa mesmo, comecei a olhar, peguei outros livros, começando a olhar, aprofundar, procurar. Fiquei nessa brincadeira aí uns 2 anos. Entre trancos e barrancos. Venceu minha licença não remunerada do banco, eu já tinha que voltar pro banco. E a decisão, né? E aí? Não tá virando aqui, o que eu faço? Volto pro banco e continuo? Ou tento mais? E aí eu decidi pedir conta do banco. Falei: não, vou tentar. Já estou estudando, estou aprendendo um pouco, mas vou continuar. Fui no banco, pedi conta no banco e voltei para o mercado. Aí eu já comecei, como era antes da pandemia, comecei a olhar um pouco mais para o fluxo. O fluxo começou a dar mais certo. Pegando ali 1 ponto, 1,5 ponto no dólar. O stop era bem desenhado, era meio ponto, 1 ponto. Dava para ler o fluxo realmente antes da pandemia. Então eu comecei a ganhar alguma coisa ali, que já as coisas começaram meio que dar para pagar alguma conta. Com o dinheiro que eu já tinha, que no momento que eu perdi, eu coloquei a mão na cabeça, parei de operar, esperei até estudar. Então, com alguma coisa que eu ganhava, mais o salário da minha esposa, já dava para pagar as contas até aquele negócio andar mais, alavancar mais. Então, e aí... imagino que você em algum momento você foi deixando também o fluxo de lado para ficar mais
em dados, né? Na verdade é o que você observa, né? Sim. Eu andei dando uma olhada também nos seus conteúdos, né? Você acaba definindo o que você enxerga de justo para o dólar e para o índice antes da abertura do pregão, né? Sim. Ou seja, você correu atrás de alguns dados para chegar em preço justo e, claro, quando está distorcido daquilo que você acha justo, você entra nas operações. Conta pra gente como é que é essa construção um pouco, porque eu fiquei extremamente curioso. Quando veio a pandemia, eu já ganhava alguma coisa, e aí veio a pandemia balançando muito o mercado, como eu operava dólar cheio, então tomei algum leilão ali na cabeça, muito para trás, o mercado ia e voltava, falei assim, cara, vou ter que acompanhar mais. E aí comecei a olhar mais os juros, comecei a olhar mais o mercado lá fora. Quando veio a pandemia mesmo, eu encontrei com um amigo meu que veio da Itália, fez escala aqui em São Paulo, e a gente conversando de mercado e falava de pandemia, e aí eu comecei a procurar mais, canal de notícia, já falava das bolsas lá fora, aí eu comecei a acompanhar os juros brasileiro aqui, comecei a olhar mais o dólar. Falei assim, não é possível, tem alguma coisa que precifica esse mercado. E aí comprei alguns livros, alguma literatura, fiz um MBA focado em mercado de capitais, e comecei a entender o mercado. Só que eu cheguei a alguns preços, cheguei a alguns conteúdos, mas não gostei da forma que era abordado. E eu sempre fui muito descrente. Eu penso assim, olha, isso aqui é água, beleza. Mas por que eu tenho que tomar água com pH X? Eu não gosto que alguém me entrega pronto. Eu acho que isso foi até um erro, acho que eu demorei mais a conseguir ali a consistência no mercado por conta disso. Porque você entregou um conteúdo bom que já funciona, que dá para ganhar dinheiro com aquilo, mas eu não queria. Eu preciso entender o porquê disso aqui. E aí eu fui desenvolvendo, fui usando um pouco mais de estatística. Então pegava os dados ali, copiava dentro do Excel e começava a manipular aqueles dados. V máxima, mínima, abertura, fechamento, esse mais esse. Peguei os juros, todos os DIs, coloquei numa planilha e comecei a olhar aqueles dados. E aí eu comecei a manipular os dados. Esse mais esse, menos aquele. Começava a olhar isso todo dia. Em um processo desse, desenvolvendo justo ali, falei, cara, achei a sacada. Sempre pensa isso, né? Achei a sacada. E aí no leilão do mercado, o justo tá no 10, mercado abre no 900. Eu não, tem que subir 10 pontos. Aí compro, o mercado cai 10. Eu não, tem alguma coisa errada. E aí de tanto olhar, acompanhar, trazer, eu desenvolvi um sistema que eu chamo de sistema quant, e ele me dá ali o preço do justo, do dólar e do índice. Por isso, 2 preços. Então eu tenho o preço de abertura mais o justo. Que aí eu entendo, tá no justo, tá, mas tem distorção. Aí fica mais fácil de operar. E eu sempre gostei da dinâmica do seguinte, tá subindo demais, tá caro, mas tá caro frente ao quê? Então nessas minhas perguntas que eu me questionava, eu comecei a aprofundar mais, estudar mais, entender mais o mercado futuro, correlacionar a vista com o futuro. Então, por exemplo, IBOV. O que é o IBOV? O que é o mini índice? É o IBOV mais os juros. Beleza, mas o que tem no meio? As ações. Então vamos olhar para as ações. Comecei a pegar a distorção ali de IBOV com ações, as principais, criar um spread dele, e aí eu comecei a ter esse time de entrada olhando para o cenário macro. Então, por exemplo, se as bolsas mundiais sobem, o Brasil tem que subir, mas além disso, para o Brasil subir, o que tem que acontecer internamente? DI, ações, ADR, eu vou juntando tudo, correlacionando, tá barato eu compro, tá caro eu vendo. Basicamente é isso. E como é que você chega nessa definição de preço justo? É uma somatória de todos esses valores, alguma coisa desse tipo, de todas essas variáveis? Pro dólar, eu tenho ali o dólar à vista, eu tenho força do dólar no mundo, eu tenho juros americanos e juros brasileiros. Olha o DXY e o SDMXN e algumas outras moedas emergentes. Legal, legal. Então eu faço uma dinâmica de tudo ali. Assim, só para te falar, cara, uma coisa que eu acho espetacular é, quer dizer, a gente tem que pensar, e assim, eu sempre penso em algumas coisas porque todo mundo quer saber por quanto vai abrir o dólar, né? Essa é uma pergunta que sempre que eu tô com alguém me faz essa pergunta, né? E é muito difícil saber, mas você tem como ter uma ideia muito aproximada, né? Então, eu gosto muito, quer dizer, olhar cenário interno, como é que foram os dias anteriores, né? E aí você fecha o zoom e depois você abre o zoom e você vai ver como é que tá o dólar frente ao resto do mundo, principalmente comparando com países emergentes, né? Então, cara, isso dá uma ideia de assim, porque você não precisa saber para onde vai a partir da abertura, mas você tem que ter um viés do que vai acontecer para você se preparar. Se é compra, é venda, você vai abrir perto de um ponto de resistência ou de suporte. Porque você acha que o viés é de queda e vai abrir perto de um ponto de suporte, você se preocupa em comprar ali se der sinal, ou se for resistência o contrário, se você vender se der sinal, né? Cara, isso tem funcionado muito bem, cara, muito bem. Assim, usando provavelmente critérios completamente diferentes, né? Mas chegando
acho que o mesmo índice de acerto, né? Hoje mesmo o dólar abriu com a distorção. No leilão eu já consigo calcular mais, porque quando começa 8,55 eu já tenho o preço de abertura, mas começam o leilão do DI no Brasil. Então eu tenho o juros brasileiro ali, os 35 vencimentos do DI ali. Ele já abriu em queda o juro hoje? Hoje o juros abriu negativo. Com base nesses juros, eu criei uma curva de juros. Então uma curva de juros antecipa o DI. Então, por exemplo, eu tenho uma curva de juros volatilidade negativa. O dólar hoje, para ele abrir no 2, quando faltava 30 segundos para abrir, o preço justo caiu para 98. Ele abriu no 3. Você tinha 4 centavos. 4 pontos, né? No caso ali, eu já tô olhando o futuro. Então ele abriu... Falei 4 centavos, me perdoe. 4 pontos, não tem nada. Justamente. Aí ele abriu mais para cima ainda. E aí eu ainda traço porcentagens, por exemplo. 0,25 da abertura, 0,50, 0,50 do fechamento, 0,75, 1%, para definir, além da distorção do justo, se tá caro ou barato. Porque pensa comigo, vou comprar uma água, tá? Quero comprar essa água aqui. Se eu chego e essa água subiu 0,25, tá dentro do normal, 0,25. Se eu chego e essa água subiu 1%, eu falo, não, 1% no dia não tá legal. Eu olho para fora, os emergentes estão subindo quanto? Meio, então quer dizer que o dólar tá distorcido 0,5% aqui. E aí eu olho o preço justo e a curva de juros, dando ali o time de entrada. Mesma coisa para o índice, olho o mercado lá fora. Bolsa na Europa, bolsa nos Estados Unidos. Tá distorcido, lá tá subindo meio. Qual que é o motivo do Brasil subir 1? Aí eu olho a ADR, olho as ações aqui, olho os juros também. Os juros, isso que eu ia te perguntar, o juro também faz preço no índice, né? Demais. Os juros faz preço, até a frase aí, né? Juros manda no mundo, né? Os juros faz preço em tudo, inclusive no commodity, né? Não, faz preço em tudo. Assim, hoje é um dia que sai um dado de inflação americana que veio abaixo do esperado. O índice subiu 1.500 pontos em alguns segundos. Por quê? Porque no final das contas, inflação vindo abaixo significa que o juro nos Estados Unidos mais rapidamente provavelmente vai cair. Isso é benéfico para o mercado de ações americano e brasileiro, porque o Brasil também depende do resto do mundo. Nós não somos uma ilha, juro cai no resto do mundo, nos ajuda aqui no Brasil, né? Então isso tem uma correlação também muito interessante, né? Aí eu já acompanho também, já pegando esse time, né, da inflação, eu olho os juros americanos. Então, na hora que saiu o dado, o juros americano estava menos meio, menos 1, os rendimentos dos títulos americanos ali, 2, 5 e 10 anos, caíram para 4. Então pensa, se os juros teve uma volatilidade de 3% em alguns minutos, o que não vai acontecer com o mercado futuro? Pancada para todo lado. Aí o dólar subiu e o índice derreteu. Não, ao contrário. O índice subiu e o dólar derreteu, entrando até em leilão. Entrou até em leilão, né? Teve uma travada, não sei se foi na plataforma ou em mercado, e aí ficou aqui engasgado. Quando voltou o índice 1.000 pontos acima, veio aquele bando de stop, né, do pessoal que engargalou ali, o índice subiu mais um pouco, entrou em leilão, né? Cara, assim, a gente está vivendo um momento aqui, enquanto a gente, nos últimos meses, né, que ninguém tá nem aí pra economia, né? Tá todo mundo só falando de taxa de juros. Acho que taxa de juros, eu acho que nunca escutei tanto sobre isso como agora, né? E aprendi muito também, né? Porque quando você olha a taxa de juros aqui no Brasil, estuda os ciclos de mercado, uma coisa que eu fiz bastante, você consegue perceber que o comportamento do nosso mercado é muito correlacionado ao comportamento da taxa de juros, né? Então, quando entra num ciclo de queda de taxa de juros, o mercado geralmente vai para cima e o contrário também é verdadeiro, ou seja, e isso a gente acompanha muito bem. Agora, essa volatilidade na taxa de juros nos Estados Unidos, faz 20 anos que eu tô no mercado, cara, eu nunca tinha visto, né? Uma coisa impressionante, absurdo, né? Esses dias estava acima de 5, você falou que veio perto dos 4 hoje, né? Sim. Hoje caiu 4, né? Caiu 4%. Depois da notícia já deu uma derretida na taxa de juros. Inclusive os ciclos econômicos, quando a gente aprofunda na teoria econômica, né? Nós conseguimos olhar a curva de juros e o vértice da curva. Então, olhando a curva de juros do país, a gente tem ali vários vencimentos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem do 23 até o 37. Ela faz um desenho. Dependendo do desenho, a gente entende se a economia tá boa, se a economia vai crescer, ou se a economia vai cair, ou se ela vai se manter. Então, a gente, olhando a curva de juros, a gente tira muita informação. Claro que para o day trade existem muitas distorções, mas quando ele muda muito,
gera um grande movimento e é a hora da gente aproveitar. Desculpa, só. Você roda algum modelo estatístico para entender se há distorções, por exemplo, quando você olha Ibov índice futuro e alguma ação específica que tem um peso importante no índice? Eu calculo o spread. E aí, se essa ação tem um peso grande, depende, por exemplo, se for Vale, aí eu comparo com minério. Porque às vezes, se tiver essa distorção no minério também, por exemplo, o minério está subindo e a Vale está caindo. Aí tem que ter alguma coisa, se não tiver notícia, quer dizer que tem essa distorção. Como a Vale tem grande peso no índice, pode ser se ela subir, ela puxa o índice também. Minha primeira estratégia era isso. Minha primeira estratégia, coloquei um vídeo no YouTube esses dias. Spread do Ibov com as ações. Pegava as 5 maiores ações e colocava uma grade dela ali, aí gerava uma média. Só que sem ser média móvel, gerava uma média no Excel para mim. Aí eu pegava o Superdom e anotava essas ações. O Ibov tá saindo a 110 e 100, eu anotava, as principais ações tá 0,20. Aí o Ibov caiu um pouquinho, o índice caiu um pouquinho, eu anotava as ações 0,15. Caiu mais um pouquinho, as ações 0,10. Voltou no preço, por exemplo, eu tenho um preço em 0,25. Se elas estão em 0,28, quer dizer que vai dali para cima. Então eu posso comprar com o stop abaixo da região que eu olhei e anotei 0,10. Quais são essas ações? Petro, Vale, Hoje Petro, Itaú? Vale, Itaú, B3... Bradesco. Nossa, B3 é terrível. Bradesco Nossa, também B3, tem. né? Bradesco tem muita porcentagem. Entrou também. Bancos tem muita porcentagem. Então eu olho Itaú e Bradesco. Aí antes eu olhava 5, agora eu olho mais ou menos 8. Então eu olho o leilão delas também para calcular spread. No leilão é perfeito. Estratégia, uma sacada. Eu pego o leilão de fechamento. Então 9,45 começa o leilão do índice. Falamos só de dólar, agora vamos falar de índice. 9,45 leilão das ações. Então as ações vão entrar em leilão. A partir das 9h55, eu tenho a variação das ações. A variação do fechamento. Então eu vou pegar as principais ações e vou olhar para a variação delas. Então subindo ali, por exemplo, 0,40. Se, quando o Ibov abrir 10 horas, o índice está trabalhando ali. Se quando o mercado abrir 10 horas, essas ações abrem e ela dá um boom para cima. De 0,40 passa para 0,60, por exemplo. Elas vão jogar o índice para cima. Eu passo a olhar, a partir de que elas abriram, ao invés de olhar o fechamento, eu olho a abertura. Todas vão abrir no zero. Eu estabeleço aquele ponto zero delas como zero do índice. Se essas maiores ações subirem e ficar de 0% para cima, o índice vai subir, eu compro. Se eles ficarem de 0 para baixo, eu vou trabalhar vendas. Tá, e deixa eu só te fazer uma pergunta que agora pintou curiosidade. Tudo isso você vai olhando e tomando as decisões ou você tem alguma coisa automatizada? Tenho automatizado. Eu desenvolvi um sistema, eu sou programador de formação, fiz análise de sistema. Então eu desenvolvi um sistema, eu vou buscando esses dados em tempo real de algumas plataformas, né? E calculando. E aí eu fui criando essas distorções. Então, por exemplo, as ações, as 8 maiores viram um número só. Aí eu olho esse número. Então eu consigo calcular o spread do índice de forma automática. Então hoje, por exemplo, o spread do índice para a data seria 950 pontos. Então a plataforma já me dá esses dados para não ter que fazer manualmente diariamente. Então eu tenho preço de abertura, eu tenho preço justo, eu tenho spread das ações, tenho a curva de juros, tenho os pontos de distorção do mercado ali, onde que eu acredito que é alvo, onde que eu acredito que ele pode ir para baixo, e eu vou usando esses pontos como time de entrada. Imagina isso aplicando com opção, considerando a vol de opção. Você pegar um tiro que nem hoje... Então, dá pra pegar também, só que é muito estudo pro Altino fazer sozinho, né? Então, eu não consigo abranger todos os mercados. Então, eu limito ali, só que é muito complicado você passar isso para alguém, porque é um assunto técnico. Então, requer um estudo grande. Então, demanda tempo. Então, aqui no Brasil, não tem tantas pessoas assim tão dispostas a estudar tanto para fazer as operações. Mas a ideia do sistema quant é esse. Eu tava com um programador agora, foi mandado embora, tadinho. Eu vou contratar o outro para desenvolver, para colocar isso em uma plataforma, web, online, e aí eu coloco essa parte, índice, dólar. Depois eu entro para o mercado de opções, para alimentar com mais dados ali, justamente para ajudar o trader nessa jornada e trajetória. E eu assisti também alguns vídeos dele no seu canal no YouTube, e o pessoal opera com você mais índice dólar mesmo, ou você também tem alguma ação que você prefere olhar? Ações eu não olho diariamente. Eu tenho uma planilha de ações que eu acompanho também ali as correlações, as distorções. E aí eu calculo o preço justo da ação. Se a ação tem muito alfa, por exemplo, se ela tem um potencial de retorno muito grande, aí eu entro nela.
Mas isso não para day trade, mas para carregar ali um pouquinho de posição, buscando essa diferença de mercado. E você opera DI também? DI, eu não gosto de vender DI. Mas na pandemia, quando a Selic estava a 2, que o DI estava subindo, operei bastante. Mas eu não gosto de trabalhar muito a venda de DI, mas eu tenho uma estratégia de DI na curva de juros. Então Mas por que você não gosta de trabalhar na venda do DI? País emergente, e nesse momento do país, que os juros americanos subindo muito... Hoje teria dado muito bom, né? Não, hoje teria dado muito bom, mas o juros está invertendo muito. Então, por exemplo, ontem o juros inverteu 3 vezes. Então, o juros americano abriu negativo, virou positivo, virou negativo. O DI não tem mini, o DI é cheio. Então, se você pega 2 inversões, você toma 2 stops cheios, é pesado. Então, eu gosto mais direcional quando a economia tá direcional. Porque, por exemplo, a expectativa do Brasil é cair juros. Mas cair quando? Depende do IPCA, do IGP, depende de uma série de dados. Como nos Estados Unidos nós não temos a mesma perspectiva, e às vezes o mercado segue muito a direção do americano, então mesmo sendo o Brasil, Selic para baixo, DI caindo, acontece alguma coisa lá com o Banco Central Europeu ou Banco Central Americano, o DI Brasil inverte. Aí o DI Brasil invertendo, eu estopo na venda do DI. Então, nos últimos 1 ano eu não tô operando DI, eu não gosto de trabalhar venda por conta desse cenário complicado de mercado. Legal. Agora, uma coisa que eu notei, dando uma olhada nos seus vídeos, é que principalmente no início da manhã, você acaba ficando focado em muitas variáveis, né? Muitas. Como eu não tenho nada planilhado, é tudo na cabeça aqui, Pra né? mim também. Eu falei, cara, isso aí, se eu tivesse que olhar tudo isso aí, eu teria que acordar às 5 da manhã para chegar a alguma conclusão, porque eu gosto de ver, por exemplo, com Vale, né? Eu gosto de saber, porque a gente sabe que o mercado depende muito de Vale, de Petro, dessas que você comentou aí, dessas 8 ações, eu acabo olhando só 5. Mas não deve mudar bastante, né? Vale, você tem que, cara, só pensando em Vale, você tem que observar como é que tá a tendência aqui, como é que foi o minério, quais foram os dados na China, e eu também acho que uma coisa interessante de se fazer é observar como é que estão as mineradoras na Europa, né? A abertura de Vale, cara, é muito ligada, quer dizer, e eu só estou falando de Vale, né? E aí a gente tem mais um monte de coisa para ver. O que você está me falando é que boa parte dessas variáveis, você apertando um botão, ou sem apertar um botão, você já consegue fazer um resumo de tudo isso, e isso te dá um preço justo de abertura para índice dólar, é isso? Sim, justamente. Ao invés de olhar... Porque bolsas, né? Quando a gente olha e fala de bolsas, então o mercado americano eu tenho 3 índices. Aqui no Brasil a gente olha o Ibov, mas tem muito mais índices. Se a gente for olhar todos, não dá para olhar. Então resumo todas essas informações em 4 grandes pontos para tomada de decisão. Então o primeiro ponto para tomada de decisão que eu utilizo, preço justo. Segundo ponto é o meu ponto, tá caro ou tá barato. Terceiro ponto é a curva de juros. E eu tô operando, eu tento sempre operar a favor dessa tendência macro que eu olho. Então, se as bolsas estão para cima, eu quero operar comprado em índice. Se o dólar está perdendo valor, eu quero operar vendido em dólar. Para esse cenário acontecer o alinhamento, aí eu venho para o Brasil. Eu venho preço justo e juros. Então, se eu quero comprar índice, os juros obrigatoriamente tem que estar caindo. Se ele não está caindo, eu posso comprar? Posso, mas vai ser uma operação pequena. 100 pontos, 50 pontos, 150 pontos, 200 pontos, que eu vou pegar uma distorção menor. Então, quando o mundo alinha com o Brasil em juros e preço justo, perfeito, fica muito bom. Então, ao invés de olhar... Eu faço esse panorama pré-mercado, porque eu gosto de acompanhar também, mas algo que demoraria em torno de 50 minutos, eu consigo olhar no sistema ali. Hoje eu estava no aeroporto, né? Eu olhei o sistema, eu abro ele 8h40. Então, tenho a equipe abriu 8h40. 8h40 já olhei o preço justo, guardei. Vou pegar um café. 10 para as 9, olhei o preço justo de novo, do dólar tinha caído mais 4 pontos. Começou o leilão, 9 horas e 20 segundos, preço justo caiu mais 5 pontos. Eu já entrei na cabeça, pronto, ponto, venda de dólar. Então eu consigo operar o dólar e o índice, mas eu foco no que está mais torcido ali. Então hoje foi dólar. Já entrei com a venda do dólar no ponto, né? Então, eu olhei o dólar perdendo valor no mundo, ok. Juros brasileiro abriu, curva para baixo, ok. Preço justo para baixo, onde eu tenho ponto. Apregoei o lote, pegou no 16 e o mercado caiu uns 8 pontos. Mas essas operações, elas duram um pouco, porque essas distorções também elas se corrigem muito rápido, principalmente quando o mercado está aberto. Eu entendo que o preço justo, ele dá melhor oportunidade antes de abrir.
o índice e tal. Aí é justamente Você isso. deixa isso rodando o dia inteiro e consegue pegar pequenas distorções durante o dia. Você também olha spread mini e cheio. Eu já fui viciado nisso, concordo. Mas hoje não. Assim, o spread entre índice e cheio não dá. Na abertura, eu tenho uma ótima operação. Eu tenho momentos de mercado, momento X de mercado. Assim como eu olhei a estatística ali para chegar no preço justo, para olhar o mercado lá fora para fazer a correlação, eu também desenvolvi uma forma de operar o mercado. Então, às 9 horas, eu quero essa operação de abertura, índice ou dólar, buscando essa distorção do preço justo. Deu essa distorção? Sim. Não deu, tô de fora. 9h30 da manhã, eu peguei também, planilhei, coloquei no mercado e eu chamo de horário mundial do pullback. Por quê? 9 horas abre o mercado futuro. Que horas que começa o leilão do mercado de ações, do nosso mercado à vista? 9h45. Quem manda no mercado não são os mercados futuros, é o mercado à vista. Porque o mercado à vista são as ações, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, economia real. O mercado futuro é uma expectativa desses preços. Então, às 9h45, quando começa o leilão, realmente ali vai ter uma briga e vai direcionar o mercado. Aí sim o mercado fica mais, vamos dizer assim, fica mais correlacionado, porque as ações abrem, todos os mercados abrem ali. Só que antes disso, o cara ou o player que montou a posição dele na abertura, ele vai desfazer essa posição. Que horas que ele desfaz? De 9h30 a 9h40 até começar o leilão. Então 9h30 eu chamo de horário mundial do pullback. Se eu estou vendida em dólar pegando a tendência, ela dura no máximo de 9 às 9h27. Porque de 9h27 a 9h40 eu vou querer pegar essa outra operação que estatisticamente falando vai ser a volta. Então se o dólar está caindo, pode olhar o gráfico, quem gosta de gráfico de 5 minutos, olha o candle de 9h30 às 9h35. Sempre ele vai ser o contrário. Então se o dólar está caindo, ele vai fazer um candle de alta. Se o índice está subindo, ele vai fazer um candle de baixa. Eu chamo de horário mundial do pullback. Justamente é essa desmontagem de posição, porque quando abre o mercado, muito player se protege ali, né? Sem falar de especulação. Então, abriu o mercado, o player se protege. O grande player que está operando ali sem alavancagem, buscando só arbitragem ou hedge. Então, quando dá 9h30, ele desfaz essa posição, esperando o mercado à vista abrir. Então, eu pego essa operação de pullback. Aí, nesse horário, eu estou pegando uma contra-tendência. Ou, se eu não conseguir fazer a operação de abertura, nesse horário, o mercado direciona. Então, a partir daquela operação de 9h30, eu vou entender, ele abriu fora da tendência macro, ou muito fora do preço justo, 9h30 ali, ele vai direcionar. Aí eu vou olhar o dólar e provavelmente a contra-tendência, ou se eu quero pegar, eu espero ele voltar um pouquinho para pegar a tendência. Então abriu, caiu, eu não peguei a venda, por exemplo, 9h30 ele volta, aí eu estou a favor da tendência macro, eu tenho o ponto ali, se eu tenho o justo para baixo, se eu tenho curva de juros também, aí eu procuro vender. Então, o segundo momento fase do mercado é a hora mundial do pullback, às 9h30. E aí eu já começo ali a olhar o leilão das ações, que é de 9h45 às 10, onde abre o Ibov. O Ibov abrindo às 10, eu tenho uma outra grande operação, que eu já olho mais para o índice e estou focado no mercado de ações. Uma dúvida. Às 9, que é o trade de abertura, e às 9h30, hora você está no índice, hora você está no dólar. Sim. O trade das 10 é o trade do índice, né? É o trade do índice. 10 horas é a abertura do mercado de ações, é o show, né? É o grande momento do mercado. Assim como a abertura do mercado americano, que agora está sendo 11h30. Então 10 horas é índice. Eu traço ali o Ibov e eu vou saber onde que o índice vai baseado na abertura do Ibov. Então eu traço ali o spread, o preço justo, e aí também dá uma boa operação longa, que pelo menos uns 200 pontos ali. De 200 a 400 pontos, depende da direção do mercado. Aí eu comparo a DR com as ações brasileiras, preço de fechamento com preço de abertura, buscando esse fechamento de spread de futuro com a vista. E tem algum modelo que você roda assim em final de sessão? Começo da sessão é aquela coisa, né? Que a gente brinca, comentar aquele baile funk, né? Abre pra lá, pra cá, tem leilão que estica de ações e tal. Mas eu entendo que o final da sessão não é o jeito que eu gosto, tá? Mas eu imagino que estatisticamente também deva ter algum... Já rodei distorção. Também, já operei leilão de fechamento do mercado de ações. Só que o que eu percebo, no leilão de fechamento, tem muita posição pro outro dia. Então, para fechar o spread do dia, não é bom. E outra coisa, eu saí do banco com o objetivo de ficar menos na tela. Então, para mim, mercado é de 9 às 11. Então, você não swinga nada? Índice futuros, não.
Aí eu tenho a planilha de ações, que depois que eu terminei às 11, eu fico mais tranquilo. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Falando de eu vou jogar bolinha. Então eu saio da frente da tela ali, a gente brinca lá no escritório, tem uma cestinha da B3, assim, umas bolinhas. Aí a gente brinca um pouquinho ali, eu saio um pouco da frente da tela. Quando é após o almoço, eu venho olhar o mercado de ações. Então eu tenho a planilha. E aí na planilha já eu tenho as ações que estão mais torcidas. Com base nessas planilhas, eu posso entrar em uma operação, mas não para o day trade. Aí eu entro. Mas eu não tenho necessidade de ficar olhando o tempo todo pro mercado. A planilha ali, ela já tá fazendo os cálculos, e se der uma distorção que eu acredito, tem que ser uma distorção um pouco grande para ter um risco-retorno bom, eu entro. Então day trade até às 11 da manhã. Day trade de 8h40 às 11. Deixa eu te perguntar, com a abertura do mercado americano às 11h30, você não acha que tem outra oportunidade nesse horário? Quando abre 10h30, eu faço um trade também das 10h30. Tem uma estratégia pro trade de abertura do americano ali. Explica pra gente o que você observa ali. Na abertura do mercado americano, eu paro de olhar um pouco o SP500, que é o principal índice de ações americano, e começo a olhar um pouquinho mais ali o Dow Jones. Eu também gosto mais do Dow Jones. Sim, porque falando mais assim de mercado, um pouco mais técnico, o Dow Jones ele é um pouco mais parecido com o Brasil, né? Porque o Brasil tem commodities, um pouco mais de velha economia. Mais concentrado. Justamente, mais concentrado. Então o Dow Jones dá a cara dele ali. Quando é 10h30 também tem ADR. E aí eu acompanho a diferença das ADRs, aí eu faço o cálculo da ADR também. ADR fechamento, ADR abertura. E aí eu comparo as ADRs com as ações. Então Vale, ADR da Vale com a ação da Vale, ADR da Petro com a ação da Petro. Se tiver uma distorção ali, dá para fazer um trade nas ações, o que eu não foco muito, porque tem que dolarizar, tem o dólar no meio, o cálculo é um pouco chato. E ações, como taxa e emolumento é bem maior para ações, eu pego essa distorção, eu olho. Se tem na Vale ou na Petro, ou nas grandes ali, nos bancos, eu opero o índice baseado nessa distorção do mercado. Estatisticamente falando, quando a abertura é 10h30, ele dá uma movimentada. 11h30 não dá tanto. Não sei se o pessoal se o pessoal dos bancos ou das corretoras, eles param ali um pouquinho para almoçar. Então, como 11h30 já está mais próximo do almoço, quando o mercado americano está abrindo 11h30, não dá essa distorção tão grande. Então, ele até anda um pouco, mas não anda muito. Então, eu optei por parar de fazer. Primeiro que o desgaste já está grande, eu já tomei muita decisão de trade ali, então meu emocional já não está tão bom assim, então eu vou ter que tomar decisão, eu vou ter que analisar, eu vou ter que estudar. Então, eu opto por ficar de fora quando está abrindo 11h30, eu esqueço. Eu olho ali a abertura, vejo se abriu para cima, para baixo, olho Dow Jones, mas eu não faço trade nesse momento. Legal. Você falou um pouco de emocional, né? E para mim isso tem tudo a ver com algumas regras que a gente vai criando com o passar do tempo. Por exemplo, regra de não passar das 11 porque você já está cansado. É uma regra importante. Sim, que provavelmente te protege de tomar decisões que não são as melhores mais porque você já se cansou, né? E é claro que não são todas as operações que vão chegar no gain. Você toma stop e... Eu queria saber se você tem, antes de entrar na operação, esses limites definidos. Quer dizer, se sair, eu vou sair no preço justo. Se der errado e a distorção continuar, eu vou ter que cair fora em algum lugar. Tem alguma coisa que você leva em conta? Apesar de ter o preço justo calculado ali, se ele está 50 pontos para cima ou 20 pontos para cima, se ele está 500 pontos para cima no dólar, eu não busco estopar contra o preço justo. Eu limito o stop a candle de 5 minutos. Então, quando eu pego os dados ali do mercado de índice e coloco na planilha, tirando as notícias, tirando alguns momentos X ali, eu tenho um candle de índice de 5 minutos, mais ou menos 184 pontos. Então, eu limito o stop do índice a 200 pontos. Em média. 200 pontos, vamos colocar assim. Então, eu limito o meu stop a 200 pontos. No dólar, eu tenho 7,84, o tamanho do candle do dólar, então eu limito meu stop do dólar a 7 pontos. Tá. Aí eu tenho dois preços justos, basicamente é um caro lá em cima e outro barato. Eu procuro trabalhar as extremidades, porque o meio do caminho, ele fica lateralizado, eu tenho que stopar grande. Então, hoje mesmo, o preço máximo estava no 98 ali, e o preço para baixo estava pagando 50 pontos para baixo. Então, o dólar abriu caro. Se ele abre no meio do caminho, ele sobe um pouquinho, depois cai, fica chato. Mesma coisa do índice, eu tenho dois preços. Se a range dele tá 1000 pontos, ele abre no meio, não tem trade. Porque o stop tá gigantesco. Aquela história, se ganhar vou ganhar 500, perder vou perder 500. Aí, porra, eu não tô afim, né? Isso. Aí tem que arrumar algum jeito de conter a ansiedade, tomar café, tomar água, fazer outra coisa, olhando o mercado, mas contendo as emoções ali pro stop ficar desenhado. Então, se não tem stop, eu posso entrar? Posso. Mas eu tô limitado ao risco, sei que não é boa a operação, aí que vem os stops.
Então, nesse momento, nessa range aí, eu até faço, mas quando tem uma distorção muito grande, os juros vira muito, ou o preço justo, o de baixo continua lá embaixo, mas ele subiu 500 pontos e tá pressionando o preço, aí eu sei que o mercado consolida, eu vou para outros indicadores ali para ver se realmente pode dar esse boom e ter esse time de entrada. E quanto tempo demorou para você entender e se... como é que fala? Deixar calmo, tranquilo. Gente, para você entender que você tem maturidade emocional para... Ok, eu vou operar das 9 às 11 e é aqui que eu performo bem. Ou se você já... Porque assim, é um tempo relativamente curto. Você falou que ficou de 2018 para frente, você pediu as contas do banco e tá só no trade, né? Então são 5 anos. Você rapidamente conseguiu chegar nesse lugar de tipo, ok, já entendi qual é a minha, porque eu vi que você gosta de estudar, mas o emocional é outra questão, né? O emocional é pesado. Demorou muito pra fazer, inclusive mercado americano abriu 11h30, eu tava querendo operar mercado americano, leilão de fechamento, eu queria fazer dinheiro no fechamento. Então, quando você tá dentro do mercado ali, você precisa encontrar várias oportunidades para ganhar dinheiro na hora. Rápido para pagar conta de luz, para pagar cartão de crédito, né? Porque quando eu pedi licença não remunerada, fui estudar mercado, tive que pagar as contas com o dinheiro que eu tinha. E ainda no trade, perdendo pouco às vezes, mas perdia. Então, eu ficava na tela o tempo todo, operando. Hoje, eu tenho essa tranquilidade de falar, mas que eu tô mais... Na pandemia que eu aprendi isso. Por quê? Na pandemia eu tava com um ganho muito bom, e aí o mercado virava de uma vez, entrava leilão, e de 2.000... que eu tava com 2.000 de meta, eu virava para perder 15, 20 mil reais. Porque o mercado mudava de uma hora para outra. E aí o psicológico abalava, e aí a minha esposa tava grávida no meio da pandemia. Então eu tive que criar uma série de regras para conseguir realmente fazer esse dinheiro e não entregar ele. Então eu gosto de estudar. E aí o que eu comecei a fazer? Me desenvolver um pouco mais no lado psicológico e mental. Então tem algumas técnicas que eu utilizo para trabalhar essa tranquilidade. Porque se você for no meu canal, eu grito o tempo todo. Então, por exemplo, embaixo, num prédio onde eu trabalho, tem um escritório, lá em Belo Horizonte, tem um advogado. E aí, outro dia, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu não sabia que ele era advogado, e eu tava dentro do elevador, e ele pôs o braço, a porta abriu, segurou a porta, pum. Ele olhou pro meu olho assim e falou, Altino, tudo bem? Pegou na minha mão. Aí eu já assustei, falou assim, eu sou advogado. Falei assim, eu tô no andar de baixo. Falei assim, pronto, vai me intimar. Porque eu grito, eu bato o pé, eu bato na mesa. Me falaram pra não bater na mesa aqui, eu tô assim com a minha mão, ó. Então eu sou muito agitado. Eu sou muito agitado mesmo. No meu canal, se eu paro de falar 5 segundos, o pessoal fala assim, Altino, você tá aí? Aconteceu alguma coisa? Justamente por conta dessa agitação. Então eu tento trabalhar o desenvolvimento pessoal. Respiração, frases, regras, diário de trading, anotações. Então eu faço um panorama macro muito grande ali, vou anotar, tomo café, tomo água, tenho outras pessoas da equipe ali que a gente fica conversando ali. Justamente são distrações para tirar o Altino dessa ansiedade de querer clicar todo o tempo, de querer fazer a operação. Então eu falo, ó, mercado tá lateralizado, eu olho os indicadores, tá ruim, eu arredo para trás. Eu tiro a mão do mouse, tiro a senha de roteamento, fico segurando a caneca de café. São ali âncoras que eu faço, ó, agora não tá na hora de fazer nada, não tá na hora de fazer nada, não tá na hora de fazer nada. Porque eu já tomei muito por conta disso. Ganhava e perdia, ou ganhava e entregava. Porque às vezes você ganhava ali, e aí você fala assim, não, vou diminuir a mão, vou operar porque tá muito boa oportunidade. Aí você entrega uma parte. Ou então você não aceita o stop, porque já tava ganho. Você tá com aquele sentimento, não, meu trade já deu certo, eu vou entregar pro mercado agora. E aí mesmo operando pequeno, você aceita um stop fora. Então, eu demorei bastante a entender que não, esse não é o meu mercado, vou ficar de fora. Igual o leilão hoje, eu não peguei. Fiz a operação de abertura no aeroporto ali, depois o pessoal tava lá no YouTube, eu não faço mais nada. Não é o meu mercado mais. Não tô conseguindo olhar o sistema, tô no aeroporto, tô viajando, não vou fazer. Eu já não faria nem no aeroporto. Aliás, eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais... Assim, eu não tô conseguindo operar lá de Taubaté. Eu já fico incomodado, porque lá é outro computador. Só no seu meu já, sabe aquelas coisas assim? Gente, eu tô piorando, né? Então, se não tem tudo, assim... Você tá desencanando o mercado, André? Não é. É tipo assim, eu tenho um monitor que fica pegando assim, mania. Ó, uma sequência, ó.
índice, dólar, Petro e Vale. Se você mudar, botar Vale e depois Petro, Você pra já mim não já não sabe consigo onde enxergar você mais tá nada, olhando. já acabou. Aí eu já não. Entendo. É engraçado, né? É muito louco. Ô, André, eu criei uma frase, né? Antes eu operava mercado financeiro, hoje eu sou pai. Então antes, o mini contrato era R$20 a margem. Era R$1.000 na corretora para fazer 10, 15 mil reais. Hoje eu sou pai. Então hoje a margem é grande, menos operações, limitando o tempo de operação. Uma coisa que eu ia te perguntar, você falou muitas vezes em ganhar e devolver e de perder num dia muito dinheiro. Você criou meta de ganho por dia e para naquela meta? Você criou limite de perda por dia e para naquele limite? Eu opero algumas contas e aí limitado a 4 operações. E sempre nesses grandes momentos de mercado. Abertura, então limita a 4 operações. Abertura, hora mundial do Pullback, abertura 9 horas, horário mundial do Pullback 9h30, abertura do Ibov 10 horas, do mercado à vista, e abertura do mercado americano. Então hoje, atualmente, eu não estou fazendo mercado americano mais. Então 3 operações eu estou fazendo ali. Então a regra é no máximo 4, limitado o stop, 200 pontos para o índice, 7 do dólar. Eu começo o dia operando com menos alavancagem, como se fosse meia mão. Ganhei essa operação em meia mão, a próxima eu posso alavancar. Legal. Então eu não gosto de começar alavancando, né? Eu faço uma brincadeira. A maioria dos trades, eles perdem dinheiro e aí dobra a mão para recuperar, perde a cabeça. Eu tento perder a cabeça no gain. Então ganhei, agora eu vou perder a cabeça, eu vou buscar dobrado. Então aí eu dobro a mão. Então foi... Cara, eu penso do mesmo jeito, cara. Porque penso isso assim faz também. sentido, né? Eu sabe o que eu fico comparando? É o comerciante que tem uma loja, né? Porra, ele abriu a loja e a loja dele só dá prejuízo. Porra, vaga o ponto do lado, ele vai alugar o ponto do lado, porque Não tendo faz mais sentido. Não faz sentido. Justamente. Agora, cara, se a loja tá dando lucro e vaga o ponto do lado, faz sentido ele ampliar a loja dele, faz sentido ele ir lá e alugar o ponto do lado. Ok. Cara, você vem pro trade é a mesma coisa. Você começa o dia mal, a chance de você terminar o dia muito mal é grande. É Você enorme. começa o dia bem, cara, aí sim você pode alugar o ponto do lado, né? Alavancar. Porque, pô, você começou o dia bem, tomou boa decisão, porque você dormiu bem, ou porque você acertou, porque deu certo, porque o mercado quer, sei lá por quê. Mas a coisa começa a fluir, cara, e de repente, num dia, né? Por isso que eu não gosto de meta, eu prefiro só ter o limite de perda. Mas, assim, eu que só gosto de operar a tendência, às vezes eu passo 1, 2 dias, 3 dias sem enxergar nada. Quando o dia tá bom, eu vou explorando isso, cara, até que você toma o primeiro revés e você fala, cara, mudou a maré, pronto, acabou, vou parar. Eu gosto muito dessa situação. Pensando em trade, né? Ontem, por exemplo, entrei no dólar, gain. Primeira operação do dia, legal. Então ganhei. X. Entrei na segunda operação, dólar também. Dobrei, perdi. Então, o gain menos o loss com a mão dobrada, eu tô num loss. Entrei no índice, com a metade também, ganhei. Fechei o dia ali, 0 a 0, R$145 positivo. Pronto, tudo certo. Se eu começo o dia, por exemplo, e tomo um loss, e dobro, e tomo outro loss, perdi 3 vezes, 3x. E aí? Aí o psicológico abala. Então, eu gosto dessa forma. Eu vou minimizando o risco. Então, um dinheiro que já é do mercado, eu coloco ele ali. Porque como o dia não fechou, eu tenho aquele dinheiro ali para fazer mais. Se der, legal, eu vou alavancar mais. Se não der, Você falou um negócio que eu também concordo pra caramba. E isso me ajuda. Pra um monte de gente acho que atrapalha. Que dinheiro do mercado, você ganhou, o dinheiro é seu. Mas, cara, se a minha cabeça acha que o dinheiro é meu e eu perco ele, a minha cabeça, porra, você perdeu o dinheiro que era nosso já, porra, né? Quando eu transfiro isso pro final do dia, cara, é o dinheiro que tá na mesa, e que aquele, mesmo que você tenha acertado a primeira operação, ainda não é meu. E isso me ajuda a cabeça me manter mais equilibrada. Porque a minha cabeça fala, cara, isso não é seu ainda, vai lá, tenta aí, se der errado, você volta pro zero, ou fica um pouco de loss e tal. E eu penso muito assim, cara, nisso eu concordo perfeitamente. A minha esposa me ajudou muito no trade, né? E ela criou uma frase. Eu coloquei ela do meu lado aqui pra melhorar a gestão de risco. Porque eu tava fazendo muitas operações. Aí ela do lado, você acha que você tem coragem de clicar? Pô, clicou a esposa do lado. Ela opera também? Opera. Você tá enxergando a operação mesmo? É o maior stop de todos. Então você tem medo de operar. E aí ela falou uma coisa, olha, você entrou no mercado hoje, qual que é a sua meta de loss, de stop? Ah, vamos colocar R$500. Então você entrou com menos R$500. Se você saiu com 100, então você tem 600. Porque toda vez que você entra numa operação, você abre o risco. Principalmente day trade, que a gente está usando a alavancagem. Então, tá com R$100 hoje? Não, tá com R$600 hoje. Então, todo dia eu entro para perder
menos todo dia eu entro no mercado já negativo. Por quê? Entrei numa operação, se eu tenho todos os meus parâmetros a meu favor, a curva de juros pagando para baixo, o dólar negativo, preço de juros para baixo, dólar perdendo valor no mundo. Tô vendido, para que eu vou tirar no 0 a 0? Para que eu vou proteger? Aquele dinheiro ali não é meu mesmo, então me ajuda até a alongar mais a operação, alongar o trade. Então, essa questão psicológica, entender que quando eu entro no mercado, eu já entro negativo, que é o dinheiro do risco, me dá um conforto psicológico para conseguir até segurar um pouco mais a operação. Legal. E em matéria de investimento, você hoje já entende que esse dinheiro ganho no trade, ao invés de ficar sempre aumentando a mão, você tem que drenar isso para lugares que tem menos risco? Sim. Eu sou pai, né? Então eu sempre, isso ajuda bem, né? Eu sempre penso em um pouco mais ali no médio e longo prazo. Eu gosto muito de renda fixa brasileira, muitas oportunidades. Então, Tesouro Selic ali, inflação mais alguma coisa para proteger contra a inflação, gosto demais. E oportunidades pontuais no mercado de ações. Também tem algum dinheiro que eu tomo mais risco, afinal de contas sou trade, tá um pouco em criptomoeda ali, algumas bem atreladas a Bitcoin. Criptomoeda eu não sei como é que vai estar quando sair esse episódio, né? Mas hoje, né, e nas últimas semanas, as criptomoedas deram uma boa subida, né? Mas eu vacilei um pouquinho nisso, como é longo prazo, eu comprei Bitcoin a um preço muito bom, ele subiu demais, eu perdi o time dos juros. A correlação de criptomoeda com juros, né? O juros baixo, o investidor, ele procura qualquer coisa para colocar o dinheiro dele. Então, NFT, qualquer até como token, é que NFT de macaco, NFT, tinha, isso, qualquer coisa, o investidor está colocando dinheiro. Então, o NFT lá embaixo, o mercado de cripto lá embaixo, coloquei o dinheiro. Os juros começou a subir ali, eu não tive esse time. Então, eu larguei as ações, mas não larguei cripto. Então, o Bitcoin, ele caiu demais, eu poderia ter colocado no bolso, não coloquei. Apesar que eu acredito para cima, porque olhando o intuito do Bitcoin, né, entrando um pouco mais no macro dele, que eu também gosto de analisar, ali moeda descentralizada, halving agora para 2024, então eu acredito nele para o longo prazo. Então não coloquei no bolso, mas me arrependi. Então no longo prazo ali eu coloco também, deixo uma porcentagem ali em criptomoeda. Cara, e é engraçado, né, que o Bitcoin, apesar de ainda estar abaixo do topo, e se a gente for observar os últimos 3 anos, também não foi fácil para quem tem para longo prazo e tudo mais e tal. Uma estratégia que daria muito certo, né, e que a minha filha utilizou, é ir comprando todo mês. Porque ela pode isso, porque eu dou dinheiro para ela todo mês, né? Então, tá fácil para ela, entendeu? E é claro, o cara que pensa em investir, ele tem que fazer sobrar um pouco do salário para investir todo mês. Cara, se você veio comprando, pegou um pouco da alta, pegou toda a volta e vai comprando todo mês, nesse ponto que você já tá com baita lucro com o Bitcoin. Então, eu tô com baita lucro, mas era assim, um lucro de 80 caiu para 20. Então, saber colocar também o dinheiro no bolso é importante. Legal. Agora, uma coisa que a gente não explorou, queria gastar alguns minutos com isso. Você falou que você tem uma planilha que você busca distorções de ações, mas isso usando o quê? Preço ou fundamento? Preço justo, né? Um pouco de fundamento. Um pouco de fundamento ali. Mas mais estatística. Então, por exemplo, eu faço cálculos ali, quanto que subiu, quanto caiu, tiro algumas variáveis, tipo pandemia, Covid, faço correlação, faço desvio padrão, com base nisso eu acompanho. Todo mês sai relatório de analista. Então, os analistas, em geral, eles vão dar o preço das ações. Então, se a maioria tem um consenso naquela ação, eu coloco aquele preço. Então, distorceu muito correlação, desvio padrão ali do consenso do analista, tá com um desvio bom, tá com uma correlação boa, eu vou entrar comprando, buscando aquele consenso. Legal. Você pode até fazer uma média do consenso, né? Porque hoje em dia, assim, principalmente, não são as 200 ações que a gente tem, mas tem umas 50 ações que são cobertas aí por, sei lá, 8, 10 casas diferentes, né? Tem plataformas que dá isso pra gente, mastigado ali. Sim, você olha ali, 8 recomendações da ação X, preço tal, cara lindo, pega aquilo ali, joga na planilha e já, opa, tá dando aqui, não, tá caindo, um topo aqui, caiu 5%, a correlação dela com o Ibov caiu 3, a correlação dela com o Ibov está distorcida, vamos comprar buscando um consenso ali.
Legal. Muito bom. Você deve ter nota para isso, né? Consenso de analista, descorrelação com o Ibov. Sim. Aí eu acompanho, sim, justamente os 2 ali, ou 3 variáveis ali para saber se tá bom ou não. E preço também, porque quando você coloca um volume, né? Às vezes está distorcido, mas o preço daquela ação é alto. Então não vale muito a pena comprar por conta que tem outras ações. Então mesmo tendo uma oportunidade boa, talvez eu não entro, porque tem 2 outras ali que tem o preço menor, small cap, e oportunidade melhor. Então eu vou jogando ali qual que é melhor para entrar no time. E sempre acompanhando o macro. Então, se tem uma notícia muito importante, uma reunião do Copom aqui no Brasil, decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, mesmo tendo a distorção grande, eu espero ficar mais barato ainda para comprar. Um dia que o Ibov cai é perfeito. Mesmo tendo descorrelação, o Ibov caiu, eu compro. Aí eu vou usar ali mais no final do dia o pregão para fazer essas compras. Aí eu gosto mais de trabalhar dessa forma. Na sua plataforma que mostra para você esses dados estatísticos, ela também executa essas operações? Ou ela só te dá os dados e você trabalha? Não executa operações. Esse é o objetivo, mas fazer algo desse nível é um pouco difícil ainda. Porque às vezes a gente pega programador, mas o programador não é do mercado. E tem muitas variáveis ali para bater, para entrar. Você precisa entender de mercado para... Aí eu consigo a lógica na planilha, então eu sei a lógica, mas eu não programo. Então eu desenvolvo, mas eu não programo. Então eu não tenho execução de ordens. Muitos dos dados eu preciso alimentar ali manualmente, e eu mesmo que executo as ordens, não tem nada automático. Às vezes fico de fora, perco oportunidades. Mas legal até, né? É gostoso, né? Mas dá um trabalho, né? Tem outras teste pessoas, de habilidade sim, ali, agilidade. É bom clicar. Se passar isso pro robô, né? Putz, cara, perde o... Eu tenho estratégias automatizadas ali, mas, cara, você já viu falar alguém que passa calor com robô? Não, passa porque você tá vendo lá, porra, não era pra abrir agora. Você fica, eu pensaria, pô, eu podia ter esperado mais um tiquinho, eu podia ter entrado um pouco. Eu ia ficar puto com o robô. Eu tô operando estatística matemática, né? Tem um menino lá no escritório, o Léo, vou mandar até um abraço pra ele aqui. O robô entrou. Aí ele já começa a olhar pra tela. Ai, meu Deus, o robô tá passando calor, o robô tá dando bom. E aí, protege ou não protege? Ô, Léo, você tá passando calor pro robô comer o dinheiro? Eu brinco com ele, mas é isso, mas é legal o mercado, eu gosto mais do mercado, tem essas estratégias automatizadas, não consigo automatizar ações ainda, mas eu tenho umas 2 ou 3 estratégias mini índice ali, 1 ou 2 de dólar eu tenho, mas já ações ainda não. Você continua estudando para desenvolver novas estratégias e otimizar as suas? Sim, muito. Eu tava numa conversa, eu tive um curso presencial agora, lá em Belo Horizonte, foram 50 pessoas. E aí, por mais que eu tô dando aula ali, a gente capta muito insight, né? E aí eu captei um insight, cara, por que eu não pensei nisso? Aí cheguei domingo, já coloquei um negócio novo ali no meu gráfico, uma estratégiazinha, um negócio na planilha, e olhei pra ela ontem, para saber. Então, a todo momento eu procuro ali mais distorções, até porque vai mudando a estatística. Então, toda semana eu tenho que ter uma correlação ali do dólar, eu tenho que pegar novos dados do índice, das ações. Então, é muita alteração. Então, o sistema todo dia de manhã eu tenho uma pessoa que atualiza. Então, sempre na rolagem que tem que atualizar de novo. Então, é constante ali esse estudo, esse desenvolvimento, sempre. Legal. E o seu público, ele é mais... Como é mais estatístico e a maioria não é muito, né? A maioria quer olhar o gráfico, figura, como ele vende. Como é o perfil dos seus alunos? Meu público é machucado, que já perdeu o dinheiro, mas que acredita no mercado e que tem como pagar as contas. Tá. Eu tenho uma dinâmica para mim. Eu acho legal pegar o iniciante, mas eu não gosto de vender dinheiro. Quando você vende dinheiro, se atrai pessoas que muitas vezes eles querem viver de mercado ali com o acerto do trabalho. Então eu prefiro um público ali maior de 25 anos, um público que consegue pagar as contas e que tem uma dinâmica, um autônomo, um empresário, ou talvez alguém que trabalha à noite. Tem mais tranquilidade, né, para fazer as coisas. Que ele tem tempo, então ele já machucou, ele já perdeu dinheiro ali, mas ele acredita. Então ele vem ali, conhece o Altino e começa a ver os juros, começa a entender o mercado de outra forma, e aí ele entra na dinâmica. E a maioria vem e fica. Então ele entrou um curso mais básico ali. Aí ele vai para uma sala ao vivo,
motivo, ele assina o sistema Quant, ele quer operar com Altino, ele quer realmente aprofundar o conhecimento dele, aprofundar na macroeconomia, né? Os meus ensinamentos normalmente são voltados para macroeconomia, então ele quer entender um pouquinho mais dessa dinâmica do mercado, quer aprender um pouquinho mais de juros, então ele vai aprofundando ali dentro do mercado. Poucos iniciantes, assim, eu já comecei com Altino, difícil, começa com o André Moraes ali. Então o André Moraes começa, às vezes ele ficou pelo caminho ali, alguns, outros que não ficaram, começou a procurar, aí viu o Altino, e aí eu vou trabalhando ali. Esse motivo eu chamo de fundamentos de mercado, eu chamo de contexto de mercado, e ele conhece o Altino e começa a entrar ali nos fundamentos. Eu também, o cara, tanto é que é por isso que eu não tenho hater, é muito difícil ter, né? Porque a primeira coisa que eu falo, olha, gente, vocês estão afim de ganhar dinheiro rápido e fácil, não é comigo, procura outra pessoa que isso aqui eu não dou conta de entregar. Aí o cara fala, eu vou sair de fora desse cara aí, que esse cara não tem o que eu quero e não fica frustrado, né, cara? Porque, tipo um público autolimpante. Porque, ele vai ficar doido e frustrado. Porque eu não sei fazer, não sei ganhar dinheiro da noite pro dia, e o cara que não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Então eu me afasto dessas pessoas, assim, na primeira... pessoal, o Altino é difícil, cara, me fala alguma coisa que dá dinheiro e é fácil, porque eu não sei ainda. Se você souber, me fala que eu vou entrar. Então pode ser rápido, mas fácil não é. Então tem que ter energia, tem que ter esforço. A nossa matéria-prima é o dinheiro. Ser humano não está acostumado a perder. Então o mercado não é brincadeira. E aí eu vendo isso, eu vendo que não é brincadeira, eu vendo conhecimento, eu vendo conteúdo, né? Não gosto de ficar dando boletada. Então eu falo, deu um trade hoje, fez isso, aconteceu isso. Sempre vendo muito conteúdo. Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre juros, muito técnico, que deu 800 mil visualizações no Instagram. Isso é raro, porque o pessoal gosta de ver entretenimento ali. Então eu falo dos juros, criei uma regra. Juros brasileiros acima de 1%, não venda dólar e não compre índice. Né? Então eu criei essa regra, fiz ali, mostrando na tela, e esse vídeo viralizou. Então por aí as pessoas, olha, esse Altino, o que é esse juros? O que tem a ver? Então ali eu trago às pessoas um despertar, para elas saberem que existe algo além do gráfico. Então, aí eu uso a análise técnica mais o sistema, usa o fluxo mais o sistema, usa price action mais o sistema, sempre juntando a técnica que ele já tem para melhorar um pouco o time, para melhorar o risco-retorno, para melhorar a rentabilidade, sempre assim. Legal. Muito bom, belo papo. Belo papo. Altino, muito obrigado aqui pela sua presença. A gente queria que você deixasse aí pro pessoal que gostou do papo aí as suas redes sociais, o pessoal entrar em contato. Show. Instagram é Altino_Júnior. Canal do YouTube, Altino Júnior Investidor. Bora operar comigo. Eu opero todo dia ao vivo no YouTube a partir das 9 da manhã. Legal, muito bom. Martim, e seu Instagram, qual que é? O meu é Marta Matsumura com TH. Matsumura? Matsumura. E, gente, lembrando, o meu tem o selinho azul, né? Agora tá a festa selinho azul. Não... Mas eu sei que tem muita conta fake. E fiquei sabendo que tem 8 contas falsas minhas no Facebook. Eu nem uso Facebook. Facebook então, eu uso. É? Tô brincando, faz uns 10 anos, eu nem sei a senha mais. Então, eu tenho lá, mas enfim, eu só entrei esses dias porque uma amiga minha me mandou um print de uma seguidora dela que disse que encontrou 8 contas minhas do Facebook. E eu fui ver, tem uma menina oriental lá que fica fazendo leque com dinheiro e não sei o que lá. Você olha a cara dela, você fala, Matsumura, entendeu? Enfim, mas não sou eu, tá, gente? Eu não estou no Facebook ali com conta de... Legal. Então eu vou falar, meu Instagram é André Ribeiro Moraes e o Gamecast... que tem tudo quanto é rede, né? YouTube, Gamecast Oficial, Spotify, Instagram, aliás, chegando em 200 mil seguidores. TikTok, né? Muito conteúdo todos os dias, aliás, podcast quase todos os dias. Cara, a única coisa que esse Gamecast não entrega é o pão de queijo que prometeram pra gente. Mas tirando, eu fiquei sabendo que ia ter pão de queijo hoje aqui. Tá tudo certo. Mas, também você vai trazer pão de queijo quando o mineiro tá aqui. Acho que era muito risco, né? Era muito risco a gente oferecer o pão de queijo se não gostar. Tem que ser de Minas, não. Aliás, última pergunta, antes de te pedir uma música aqui pra você encerrar o programa. Cruzeiro ou Atlético? Não gosto de futebol. Não? Rapaz, acho que é o primeiro mineiro que eu vejo. Eu gosto de mercado, futebol. Eu também não gosto, eu só falo pra ter assunto, né? Não curto muito, não. Legal, vamos lá. A gente encerra o Gamecast com a música, então fica aí sertanejo. Contigo. Não, o que você quiser. O Indec não tá aqui, então ele que gosta. Tô brincando, mas fica à vontade. Eu gosto de sertanejo. Hoje eu mandaria um de Paulo e Paulinho, Estrelinha. De Paulo e Paulinho com Marília Mendonça. Música muito bonita.
Muito bom, muito bom. Então a produção vai caçar e não pode colocar no YouTube, senão o pessoal mas no derruba. Spotify vai rolar, mas no com Spotify certeza. vai rolar. Top. Beleza? Altino, muito obrigado aí. Martinha, Obrigada, André. Bom Eu demais, adoro fazer bom um demais podcast falar, com né? Bom você. demais dar Isso é conta ótimo. sua. bom demais. É isso. Gente, tchau. Até o próximo Obrigada, Gamecast. gente. Tchau. Até o próximo. Gamecast. Bolsa de valores, sem mimimi, é da... Bolsa de valores sem mimimi é do trader.